boa noite a todos. Desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém? Desde já confesso estar muito feliz nesta noite, não só pelo fato de ministrar a palavra do Eterno, mas também de estar conhecendo a vocês e vindo pela primeira vez para ministrar a palavra do Senhor aqui neste lugar. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Vitor Brito, sou membro da Igreja Assembleia de Deus e hoje eu vim com a incumbência de trazer uma palavra ao teu coração. Nesta noite eu quero deixar bem claro para cada um de vocês: as palavras que serão ditas nessa noite terá que necessariamente fazer valer em cada coração, desde que o coração esteja aberto, predisposto a ouvir esta palavra. Os judeus costumam dizer que quando eles querem chamar a atenção de alguém, eles usam uma expressão na língua hebraica que quer dizer mais ou menos isso aqui: Sim lev bevakashá, traduzindo: por favor, abra o teu coração. É porque na língua hebraica não existe a palavra preste atenção. Então esta palavra em Israel é traduzida por favor, abra o teu coração. E abrir o coração tem um contexto e um sentido muito mais amplo e muito mais profundo e também espiritual. Primeiro porque quando o indivíduo chega para alguém e diz, por favor, abra o teu coração, é porque ele quer total atenção. Mas além disso, ele quer que você se torne sensível para tão somente ouvir a voz de Deus. A saber que na Epístola de Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito, né, que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de... Pois bem, então a recomendação já foi dada, porque o que irá ser dito nesta noite vai abrir o teu entendimento e aprofundar acerca das Escrituras Sagradas. Bem, eu gostaria também de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Também quero fazer menção do nosso irmão Alex, pastor Alex, que é o cinegrafista, após estar gravando esta mensagem. E essa mensagem ela já tem alguns destinos, além mesmo fora do Brasil. E eu fico muito feliz, Alex, com a sua presença aqui. Alex, para quem não sabe, ele é pastor também. E além disso, ele é meu aluno da Xadeb, lá na Paralela. E o Senhor de alguma forma tem fortalecido esses nossos laços de amizade, e hoje ele está aqui conosco também nos prestigiando. Também eu gostaria de fazer a menção, e eu gostaria que ficasse de pé para que a igreja pudesse conhecer a minha mãe, que veio hoje nos prestigiar, a senhora Eliana Artsmith. Esta é a minha mãe, a qual é nova decidida, faz um ano já que aceitou a Cristo. Eu estou muito feliz com a presença da minha mãe aqui, e não posso deixar também de apresentar a minha rainha, minha princesa, minha esposa, Karine Brito, que também sempre para onde vou pregar, ela nos prestigia com a sua presença. Faço muita questão que a minha esposa esteja sempre ao meu lado para ali fazermos a obra do Senhor. Muito obrigado, meu caro presbítero bem-vindo. Sempre que nos convidar, estarei presente. Mas desde já, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, em grego, em português chamado Lucas, médico e historiador, em seu capítulo 10, versículo 3. Como estamos falando de missões, eu preparei uma mensagem relacionada ao tema e quero dizer que nós iremos entrar em algumas profundidades do texto bíblico. Então é necessário que você preste bastante atenção no que será dito nesta noite. Se vocês puderem ficar de pé, ficarei agradecido, não a mim, mas em referência à palavra eterna. Lucas, capítulo 10, versículo 3, que diz: Ide, eu vos envio como cordeiro a meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Agora, para finalizarmos, abra a mesma em 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, para finalizarmos nesta noite. E acharam? Capítulo 4, 1 Coríntios.
Assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache. A igreja diz? Não, bem não. A igreja diz? Olha só, presta atenção. Ora, além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache. Se ache. Pode sentar glorificando ao Senhor nessa noite. A pergunta que não quer calar é a seguinte: Deus é fiel, mas você é fiel a Ele? Como ovelhas mudas, mas sendo ministros do reino, é o tema da nossa mensagem. Como ovelhas, mas sendo ministros do reino. Este é o tema da nossa mensagem. Amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus que estão aqui nesta noite, eu não vim brincar e não vim gravar um DVD, eu vim trazer a palavra de Deus. Mas eu precisei formalizar toda essa mensagem, esse texto bíblico, para que você gravasse no teu coração, para que esta palavra venha de alguma forma proporcionar no indivíduo transformação. Porque nós sabemos muito bem que costumeiramente as pessoas vêm à igreja para ouvir uma palavra, ou para ver quem está vestido, ou para ver quem vem pregar, ou para ver a roupa do irmão ou da irmã, mas muitas das vezes essas pessoas vêm fazer várias coisas, mas o que é mais importante deixam de lado. E na incumbência desta noite eu vim trazer uma palavra que de alguma forma vai levar a você a um despertamento espiritual acerca da necessidade de buscarmos cada vez mais conhecimento da parte do Eterno. Porque é muito bom desejarmos sermos missionários, é muito bom irmos e fazermos o ID do Senhor. Eu não tenho nada contra isso e até dou total aval para que as pessoas possam fazer isso. Mas a questão que não quer calar nesta noite é a seguinte: você está preparado para a obra missionária? Essa é a pergunta que não quer calar, porque muitos têm boas intenções, porém estão mal preparados para o ensejo, para tal obra em que o Senhor nos comissionou. Se nós pegássemos a Bíblia, nós levaríamos um exemplo. Eu estou satisfeito aqui. Se nós pegássemos a Bíblia, nós levaríamos um exemplo, a qual teremos a história de Uzá. Quem já ouviu falar acerca da história de Uzá, igreja? Uzá nada mais nada menos, ele faleceu, ele morreu pela vontade do próprio Deus, quando o Senhor havia instituído a ordem levítica, e nos momentos de Davi, no seu reinado, a ordem levítica havia se desfeito. E Davi havia pego a arca da aliança da casa de Obed-Edom em direção a Jerusalém. E ele fez um carro novo, muito bonito, e ali ele colocou a arca da aliança para que a mesma fosse até Jerusalém, para ser levada ao tabernáculo. Sabemos muito bem que, por uma situação, um equívoco, a arca da aliança cai. E Uzá vai totalmente com boa intenção, vai bem intencionado para pegar a arca, mas ao tocar na arca, o que acontece com ele, igreja? Ele morre. E aí eu começo então a me questionar por que Uzá morreu. Eu começo então a dialogar com a Bíblia e procurar achar respostas pelo fato de Uzá ter morrido. E eu já vi muitos pregadores dizendo simplesmente, por uma falta de conhecimento e de uma terra ignorância, que Uzá morreu porque era a hora de Deus para que ele morresse. Falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. Uzá de fato morreu porque ele não pertencia à ordem levítica e a mesma não havia sido instituída. Então ele não tinha condições, autoridade, nem legalidade para tocar em algo que era sagrado, e além disso, para tocar em algo que era só comissionado à tribo de Levi. A palavra Levi é uma palavra de origem hebraica que quer dizer a tribo do meu coração. Se nós pegássemos o antecedente dessa história, nós veríamos que a tribo de Levi, ela foi separada por Deus para ser nutrida, para ser sustentada pelas demais tribos. Então a gente percebe que é uma tribo do coração de Deus, e que as demais tribos sustentavam a tribo de Levi. E nos dias de hoje isso também não tem sido
diferente. Existem pessoas que devem ser mantidas pela igreja, isso mesmo, pessoas comissionadas, separadas do eterno, para serem levadas ao campo missionário. Essas pessoas precisam de sustento, e muitas das vezes essas pessoas não podem trabalhar, porque elas estarão focadas em uma obra missionária. A palavra missões vem do latim missione, que quer dizer atividade em que leva uma estratégia, um campo de ação para que um resultado venha a ser bem executado. Então quem está numa missão precisa executar bem o trabalho para que o mesmo tenha resultado positivo aos olhos de Deus. É por isso que nesta noite eu estou pregando para pessoas aqui que almejam, que desejam com afinco fazer a obra de Deus em espírito e verdade, que querem de alguma forma ir ao campo missionário, que desejam levar a palavra do Senhor aos quatro cantos dessa terra, mas que também não se limite aos quatro cantos dessa terra, que não se limite a outros países, mas que possam fazer missões primeiro na sua casa, depois no seu bairro, depois, aleluias, na sua cidade, e quem sabe outros estados, outras regiões do seu país, e assim ser levado para fora. O que quero vos dizer nessa noite é que deve ter uma preparação. Você está preparado para a obra missionária? Quando nós lemos o texto em Lucas capítulo 10, versículo 3, eu começo a entender que no vernáculo português tem uma expressão que diz ide, que conforme Marcos capítulo 16, versículo 15, também a mesma expressão, ide e pregai o evangelho. Quem crê será salvo e quem não crê está condenado. Eu começo a entender, igreja, que existe uma necessidade de levar o ide, de expandir o conhecimento do eterno a pessoas que não conhecem a palavra de Deus. É por isso que Jesus comissionou 12 apóstolos, e muitos até se equivocam em dizer que Jesus apenas comissionou 12 apóstolos e os mesmos tiveram uma grande responsabilidade de propagar a fé. Não, estão enganados, porque Jesus preparou os 12 apóstolos para um propósito maior de liderança. Mas além dos 12 apóstolos, eu quero deixar bem claro na tua Bíblia, Jesus preparou muitos discípulos para que os mesmos viessem ser comissionados para levar, propagar, expandir a palavra eterna. E quem é o primeiro, levante a tua mão, glorifique a Ele, porque Ele está neste lugar. Ele também chamou a mim e a você. Ele não parou de chamar, não parou de vocacionar pessoas para a tua grande obra nesta terra. Ele não parou de comissionar, de chamar pessoas para fazer a tua obra, e pediu até que os mesmos rogassem por mais ceifeiros, porque a seara é grande. Há muitas pessoas que não conhecem Cristo. Nós vimos aí muitas obras missionárias e muitos discursos e palestras acerca da janela 1040. Tem povos e regiões que ainda não ouviram falar de Jesus Cristo, mas muitos querem ir sem preparação. Quando nós vamos para esse texto, eu quero ser bem exegético nesta noite. Nós percebemos, se nós lemos o contexto da igreja, é por isso que eu quero que você leia a Bíblia. Eu não quero pregar para trazer um fundo de emoção para você glorificar e exaltar. Se isso acontecer, é consequência. Mas se você sair daqui cheio, avivado, transbordante da palavra de Deus, a missão será cumprida, porque é a palavra que enche, é a palavra que transforma, é a palavra que renova, é a palavra que te traz um novo entendimento, e esta palavra aumenta mais a tua sede de Deus. Quando eu leio o capítulo 10, no versículo 1, eu entendo o seguinte: depois disso designou o Senhor ainda outros, diga comigo, outros o quê? 70 não é 7, 70 não é 10, 70 não é 20, 70 não é 50, 70 não é 60, 70 é 70, número. Não foi um nem dois, plural, quantidade, pessoas. Jesus enviou esses 70 para onde, igreja? Os obreiros estão preparados aqui, ó. Vai. O que eu entendo com isso? E Ele vai fazer isso com você também, ó. Vai. Ó.
igreja. Dialoga aí, olha para o seu lado, por favor. Diga para ele assim: irmão, você acha que eles foram à toa? Ou foram preparados? Gostei, irmão, é assim, firme e forte, com convicção do seu chamado. Não, eles foram preparados. Você tem se preparado? Você vem aos cultos? Como foi a escola bíblica hoje de manhã aqui? Teve essa quantidade de pessoas? Muita gente não se prepara e aí quer fazer obra, mas não se prepara de jeito nenhum. Aí quando pega o microfone aqui não sai virtude, porque não houve um tempo de provação, de privação. Amados, Jesus nos deixou 4 pilares para a igreja. 4 pilares para a igreja. O primeiro é ganhar almas. E você que não aceitou a Cristo, Ele tem um propósito muito grandioso na tua vida nesta noite. Abre o teu coração para ouvir esta palavra. O primeiro propósito de Cristo é qual, igreja? É ganhar? É ganhar? É ganhar? É ganhar? Primeiro propósito, ganhar almas. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviar. Eu vos aliviarei. E encontrarão descanso para as vossas. Precisamos ganhar almas. Mas depois que as almas são ganhas, essas almas precisam ser discipuladas. Repetindo, precisam ser discípulo. Primeiro ganha, depois discipula. Terceiro, depois que elas são discipuladas, elas precisam ser consolidadas. Elas precisam estar firmes na rocha que é Jesus. Porque muitas das vezes a pessoa vem, aceita, mas não consegue se firmar e acaba envergonhando, não a Deus, porque Deus não se deixa esclarecer. Aquele que pecar, a consequência terá. Deus está no céu e você está na terra. Você vai pagar o preço do teu pecado. Mas querendo ou não, querem envergonhar, querem sujar, querem macular a igreja santa do Senhor. Quantos comentários você já ouviu acerca da igreja, acerca de escândalos? Porque muitas das vezes as pessoas não estão fortalecidas e balizadas na palavra de Deus, e acabam envergonhando e manchando uma obra tão linda e pura. Mas ainda existe um outro propósito. Depois que ganha, depois que discipula e depois que consolida, o que é que acontece depois? O que é que você pode me dizer? Envia. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele vai enviar pessoas. E você pode até não querer, mas é um processo natural na tua vida, na tua caminhada na presença do Eterno. Ele precisa de você. Ele quer que você aprenda, fortaleça, consolide, para que depois você possa ensinar, expandir, e esse conhecimento possa alcançar outras pessoas, a fim de que o reino de Deus se expanda aqui na terra. Então é necessário cumprir etapas. Ai daqueles que pulam etapas. O jovem mal começou, mal entrou na igreja, veste um paletó, coloca uma gravata, e aí pega a maletinha. Pai do Senhor, irmão, eu sou pregador, viu? Pode me convidar aqui, viu? Eu prego que terremoto cai, chuva cai, tchê pra lá, tchê pra cá. Pode me convidar que a agenda, eu vou pregar ali em tal lugar. Agora eu estou pregando lá, acolá. Quando ele vai pregar, você já conhece esse pregador. É o pregador que, irmão, quando ele já começa a pregar, ele vai dizer: ó, irmãos, eu vou pregar ali, eu vou viajar, tem gente intercedendo por mim, depois eu vou lá, irmão, vou pregar também. Ó, irmão, eu estou com outra agenda aqui, tem gente intercedendo por mim que a prova está grande, eu vou viajar de avião, mas, irmão, também vou ter que pegar um outro voo. Nada contra, que Deus continue abençoando. Mas na hora da mensagem, ó, pergunta se alguma alma se converte, pergunta se tem transformação. Este jovem, como vos fala, era roqueiro, tinha uma banda de rock. Dá para imaginar? E meus amigos diziam para mim: você não pode, você não tem capacidade, porque você é baixinho, porque você é pobre, porque seu pai não tem dinheiro, porque você não tem condições. Meus colegas estavam
estudavam em escolas particulares e eu estudava em escola pública. Você quer passar no vestibular? Você não vai passar no vestibular. Eu ouvia isso dos meus próprios que se diziam ser amigos. Nessa época eu não servia ao Senhor. Mas aí, com o passar do tempo, eu me converti e comecei a entender que a minha vida era um aprisionamento de informações malévolas. Eu não conseguia, no tempo da minha vida, minha mãe, isso eu falo para ela, e ela sabe que houve um período da minha vida que eu não morei com ela. Houve um período, minha mãe, que eu não conseguia olhar no rosto da pessoa. Eu abaixava a cabeça porque eu sentia uma opressão tão forte contra a minha vida. Quem foi roqueiro ou quem conhece amigo roqueiro sabe que eles não são muito sociáveis. Então eu queria viver no meu mundinho. E lá no estúdio, os meus amigos usavam drogas. Mas engraçado que eu vi os meus amigos usar, eu nunca experimentei nenhum tipo de droga. Mesmo lá, porque eu estava lá e não me sentia de lá. Eu não me sentia naquele ambiente, eu não me sentia naquele lugar. Mas eu queria fazer sucesso. Eu queria ser famoso. E quando nós estávamos para tocar lá no Festival da UNEB, lá no Cabula, onde eu morava, sabe o que aconteceu? Diga para mim, o que aconteceu, pregador? Jesus entrou na minha vida. Na primeira vez que eu vou numa igreja evangélica, eu levanto a mão e aceito a Cristo. E o pastor profetiza: a tua vida não será mais a mesma. E eu tomei posse dessa palavra, estou tomando posse até hoje. Tenho visto, eu tenho colhido aquilo que eu tenho plantado. Nesta noite eu quero te dizer, minha irmã, meu irmão, meu querido que está aqui nesta noite, se você está plantando na presença de Deus, tenha certeza e convicção que você vai colher a 30, 60, a 100 por 1 em nome de Jesus. Se você realmente acredita nesta palavra, dê um brado de glória, exalte o Senhor nessa noite, porque Ele está nesse lugar. Ei, vem comigo. Look at me, for please, come here, como se diz em inglês. Olhe para mim, preste atenção, vem comigo. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, como dizia Martin Luther King, I have a dream, eu tenho um sonho. E quando eu me converti, eu disse para mim mesmo: e agora o que vai ser? Os meus sonhos serão frustrados e nada irá acontecer. E Jesus falou comigo em Salmos 2:8. Sabe o que está escrito lá? Pede-me, te darei. Pede-me, te darei. Pede-me, te darei. Eu creio nisso piamente, tenho trabalhado para isso. E estou no culto certo e no momento certo para te trazer uma revelação certa da parte de Deus. Meu avô é refugiado da Segunda Guerra Mundial, pai da minha mãe, senhor Amirais. Um dia eu descobri que ele era judeu. E ele se tornou cristão novo, católico, e perdeu as tradições judaicas. Isso me motivou, sabe a quê? A aprender hebraico. E eu comecei a estudar hebraico em casa, meu caro. E Deus criou uma situação para estudar em outro lugar, fora de Salvador. E eu passei na faculdade, eu passei na Federal, estudei, fiz história lá e depois fui fazer pós-graduação lá na Federal do Recôncavo, em Cachoeira. E foi lá que Deus fez um milagre, um desafiador Raiapó, um grande milagre aconteceu aqui na minha vida. Eu aprendi hebraico com um dos maiores professores de língua estrangeira da Bahia. Eu fui aluno do professor Pedro Borges. Falo o nome dele porque é uma pessoa que edificou muito a minha vida, porque eu não paguei nada para aprender hebraico. E eu disse a ele que aonde eu fosse, eu faria esse voto, eu anunciaria isto como um agradecimento. Os judeus chamam isso de tzedakah. A palavra tzedakah quer dizer favor que você faz a alguém sem esperar nada em troca. E em troca disso, Deus te abençoa. A nossa igreja tem perdido essa tradição de fazer favores sem ter nada em troca. Mas saiba que no tzedakah Deus abençoa. Já dizia minha avó: quem dá aos pobres empresta a Deus. Eu sou testemunha disso porque já fiz e já tive o retorno do Senhor. Deus é fiel, não deve nada a ninguém, meus irmãos. Entendam bem para contar essa história. Isso aqui é um testemunho para a tua vida. É de alguém que passou e que sabe do que está falando. Eu aprendi hebraico com alguém
Magalhães, o ACM, o que morreu. Ele era o intérprete. Quando Antônio Carlos Magalhães ia viajar, Pedro Borges ia acolher. Olhe só, preste atenção, porque essa é uma revelação da parte de Deus. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele cria ciclos. Ele tem criado circunstâncias para a tua vida, no propósito que Ele tem para você, meu irmão. Basta você ter sensibilidade, irmão bem-vindo, para enxergar o propósito de Deus na tua vida. Receba esta palavra para a tua vida. Então preste atenção. Eu queria estudar hebraico, aí Deus me manda para outra terra e depois me traz para Salvador. E aí seria uma longa história, mas essa história se resume hoje. Professor da Chiadeb na Paralela, na Liberdade, professor da Faculdade Unicristã, professor do Instituto Igama, que fica temos uma aqui logo na igreja de Vitalino, qual é o nome que eu esqueci? No Boiadeiro. Temos também Xadesp lá em cima. Os filhos, não estou contando vantagem não, eu estou dizendo para você o que Deus faz quando alguém se prepara para presença dele. Pede que te darei esta. Como você quer fazer missões em outro país se não sabe falar um idioma? Mas eu não tenho condições. Olha, Deus, Ele vai abrir, Ele vai fazer. Fiz história, não paguei nada. Fiz teologia, não paguei nada. Me pós-graduei, não paguei nada. Estou fazendo mestrado, agora estou pagando porque a condição aumentou. A condição melhorou, deu até para casar, temos casa própria. Você está entendendo? Mas eu olhava para a minha vida e dizia: eu não posso, eu não tenho. Por quê? Porque não tive condições. Mas o Senhor me disse, Filipenses 4,13: posso todas as coisas daquele que te fortalece. Abre o teu coração para sonhar, para realizar, para ir além, para romper o campo de possibilidades na tua vida. Davi veio e viu nas desvantagens e desvantagens. Enquanto muitos diziam: Davi, o gigante é grande, muito forte. Coloca a armadura, Davi. Coloca a espada, Davi. Davi até colocou, mas quando ele viu o peso, ele tirou. Sabe o que ele falou? Quem é este circunciso que afronta o Deus de Israel? Hoje as aves dos céus e os animais da terra saberão que há Deus em Israel. E um golpe só o gigante caiu. Porque olha para mim, nas desvantagens da vida, Davi soube criar 10 vantagens. Enxergue o momento que você está passando como uma oportunidade para que Deus venha te honrar. Saia do lugar que limita a sua visão. Faça, exerça emunar. A palavra emunar no hebraico quer dizer fé. Exerça a tua fé. E o que é fé, pregador? Hebreus capítulo 11, versículo 1 está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Pela fé entendemos que os mundos foram criados por meio da palavra de Deus. Aí os judeus falam em hebraico, lá em Gênesis 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, traduzindo: no princípio Deus criou os céus e a palavra criar vem do hebraico bara, que quer dizer criar as coisas, manifestar as coisas que não provém do nada. Deus é poderoso para suscitar na tua vida a existência daquilo que você tem pedido a Ele, segundo a vontade dEle. Eu sou prova viva disso. E nesta noite levante a tua mão, porque há milagres, há prodígios, há maravilhas, porque a palavra está sendo pregada com sinceridade nesta noite. E quando a palavra é pregada com sinceridade e tem vida no altar, Deus costuma abençoar. Quando a palavra é pregada e tem vida no altar, Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa. Receba sobre a tua vida, em nome de Jesus, a restauração dos sonhos, dos propósitos, dos objetivos, da vontade de Deus na tua vida. Tu irás além. Assim diz o Senhor para você. Quantos que glorifique, quantos que exalte, quantos que agradeça, porque Ele está aqui para abençoar, desfazer, destruir toda obra que vier se levantar contra você. Não irá prevalecer. Se eu fosse você, abriria a sua boca para glorificar, exaltar
sobrenatural. Se você crê, receba aí na tua vida, no teu interior, testificando que a presença de Deus em você. Quero que valorize o que você tem. É o importante para Deus. Usa aquela machuda e me calma. Angústia e dor, deixe ser o completo feio, dizendo que às vezes sabe por que a ovelha muda? Vamos para a revelação? Vamos para a revelação? Sabeis por que a ovelha muda? Ó, porque não, ó, porque não, ó, não ouve direito. Você está dizendo que a ovelha é surda? É, porque quem não ouve direito, ó, não fala. Não comete com segundo os judeus a lashon hará, que quer dizer língua maldita, porque você só fala daquilo que você ouve. Por isso que Tiago diz: seja um homem pronto para ouvir e tardio no falar. Tem visto um tolo na multidão de palavras? Maior esperança. Tem visto um homem precipitado em suas palavras? Desculpe. Maior esperança há no tolo do que nele. Quem muito abre a tua boca padecerá, persegue. Fala no tempo certo, age na hora certa. Deus te orienta, pede orientação divina. Por que ovelha muda? Já parou para entender? Cristo foi levado como ovelha muda ao matadouro. Sabe por quê? Ele, ó, não ouvia qualquer coisa. Nada, ó. O comichão entrava no ouvido dele, tudo que dizia ao mundo, tudo que contrariava a vontade de Deus. E eu já começo com uma revelação dentro da cultura judaica para te falar por que o Senhor nos assemelha a ovelhas. E eu fui estudar isso e descobri. Isso aqui é forte. Por cima mais aí, Alex, que o que eu vou contar aqui é forte. Na tradição rabínica, que é o Talmud, há uma história que vocês não têm acesso a esse livro, é um livro judaico, mas nos faz entender. E a própria Bíblia também nos traz essas revelações. Por que ovelha? A história nos diz que em algumas regiões da Palestina
havia ovelhas que tinham um problema de audição decorrente a uma cera adocicada que vinha produzida em seus ouvidos. E essa mistura da flor extraíam dessa cera um doce, e no ouvido da ovelha ela deteriorava a audição da ovelha. E sabe o que isso quer dizer? Que deteriorando a audição da ovelha, logo ela não podia ouvir direito. O mais interessante é que as pessoas que adquirem a falta da audição, que é um dos sentidos do ser humano, ela acaba desempenhando outras habilidades. Mas só que a ovelha também não enxerga direito. E a ovelha é dócil e muito mansa. E a ovelha também não consegue viver muito tempo sozinha. Por isso que ela vive em grupo. Mas a ovelha, se com um grupo, ela precisa de alguém para dar direção a ela. E aí entendemos que a ovelha não ouve direito e também não vê. Mas quando o seu pastor tocava o shofar, ou quando o seu pastor gritava, ou levantava o seu cajado e acenava para frente, incondicionalmente as ovelhas atendiam ao chamado do seu pastor. Porque a ovelha não vê direito, a ovelha é mansa, é sensível e não ouve direito. Calma aí, poxa, Deus compara a ovelha a nós? Sim. O melhor animal para comparar ao ser humano. Por quê? Porque nós somos sensíveis. Por quê? Porque nós temos a tendência a desobedecer a voz de Deus. Mas se andarmos em grupo e ouvirmos a direção divina, seremos implacáveis. A ovelha não ouve direito, mas ela também não dá ouvido ao que vem do mundo. E aí correlaciona por que Jesus fala tanto de ovelha. Porque a ovelha não ouve direito o que o mundo tem a oferecer, mas ouve a voz da liderança e daquele que foi instruído a liderar. E a ovelha entra em grupo porque é a igreja, e ele sabe que é o quartel militar onde ele está mais forte. Mas o interessante é que quando Jesus falava sobre isso para os seus discípulos, falava sobre a condição de obedecer a Deus e a vontade que ele tinha instituído. Quando Jesus andava, meus queridos, uma curiosidade que vos trago, quando ele andava, os discípulos o seguiam. E um detalhe interessante, que como rabino que Jesus era, formado no Yeshiva, um rabino, aos 30 anos de idade, foi por isso que ele começou aos 30 anos a propagar o Evangelho, para que ele tivesse autoridade dentro do judaísmo para propagar. Ele não foi ao léu, ele teve que obedecer às tradições da Torá, às tradições do judaísmo rabínico, para que ele pudesse pregar com autoridade. Já pensou se ele fosse qualquer e começasse a pregar lá do nada? Ele mesmo estando dentro dos conceitos rabínicos, judaicos, ele foi menosprezado. Imagine se ele fizesse desobedecendo a tradição e a Torá. Só que quando ele andava, as alpacas, os sandálios de Jesus, quando ele levantava, atrás dele subia uma poeira, e essa poeira sujava as vestes dos discípulos. E o que isso quer dizer? Que eu e você devemos seguir os caminhos, as pegadas do nosso mestre, e nos mancharmos da poeira que se sacode em nossas vestes, que se sacode ao léu que marca a nossa veste. E agora eu te pergunto, o que isso quer dizer para mim, para a tua vida? Se você tem a marca da poeira e segue o caminho do mestre, você tem a marca do mestre, e logo a marca de uma promessa, porque você não foi escolhido à toa, você foi escolhido a dedo. Assim como o Senhor escolheu o apóstolo Paulo, diz lá no capítulo 9, versículo 15 dos Atos dos Apóstolos: vai até ele, porque tenho levantado e ele será, aleluias, como um vaso escolhido para pregar a minha palavra diante dos reis e dos grandes dessa terra.
Nessa noite eu quero abrir o teu entendimento, a consciência missionária. Me ajude a lutar. Eu quero que o teu entendimento seja aberto de que você não pode ir de qualquer forma, de qualquer maneira. Você precisa se preparar. Mas eu sou polêmico, viu, quando eu prego. Agora eu quero perguntar. Responda para mim. Como é que faz para ser um missionário? Já parou para se perguntar? Olha para o irmão que está do seu lado, já estou terminando a mensagem. Irmão, como é que eu faço para ser um missionário da Assembleia de Deus? Eu não sei até hoje. Quem são esses missionários? Eu vou pregar. O que esses missionários estão fazendo? Está fazendo missões aonde? Eu estou nos Estados Unidos. Estou nos Estados Unidos. E aí, como é fazer obra lá? Que obra? Que obra? Que obra? Ofertas missionárias. Quem é o missionário que você sustenta? Você sabe os missionários que você sustenta? Você já parou para se perguntar? Eu vou pregar. Eu não quero promover nenhum tipo de revolução, não. Eu quero que você tenha consciência do que você faz para Deus e da onde você está. É esse o entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Liberta-se dessa vala. Terminei a mensagem. O que é essa vala, pregador? Liberta dessa vala. Essa vala é uma expressão em hebraico que quer dizer jugo. Jugo. Jesus não pode transformar você se você não se libertar do jugo. E nós nos libertamos de alguma coisa? Não, mas damos o pontapé. Porque o que foi que Jesus disse para os discípulos nesse texto? Larga alforge, larga as coisas materiais, deixa casa, larga alforge, larga aquilo que é material. Não levei bolsa, nem sandálias. Ou seja, Jesus estava querendo dizer, não se prenda com matéria. Porque para fazer missões tem que se desprender do que é físico, para viver na dependência de Deus. Nesta noite eu quero abrir o teu entendimento, para que você saiba que Jesus tem um propósito na tua vida, e de que você é especial para Ele, e de que se Ele tem um propósito para a tua vida, as limitações humanas não poderão impedir aquilo que Ele preparou para você. Meu querido visitante, pessoa amiga, simpatizante da nossa fé, abre o teu coração nessa noite. Jesus tem um propósito para a tua vida. Jesus quer transformar você. Jesus quer mudar o teu interior. Jesus quer te fazer crescer, prosperar. Ele quer renovar o teu entendimento e libertar você dessa vala do jugo. O jugo é pesado, você não pode suportar, mas o jugo dele é leve. Ele quer mostrar para você que você pode vencer o mundo, mas isso tem uma condição, e a condição é Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante, que diz: se com o coração se queima com justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ora, se confessares que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, será visto que com o coração se crê para a justiça, aleluia, e com a boca se faz confissão para a salvação, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será. É necessário arrependimento, é necessário mudança de comportamento, é necessário colocar em si uma nova postura, para que você possa ser exaltado na presença de Deus. Quantas pessoas estão vivendo um evangelho sem transformação porque não tem atitude de ousar na presença de Deus? Porque não dizem, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Neste culto de missões eu quero abrir o teu entendimento. Você faz parte do corpo de Cristo,
não se conforma com qualquer coisa, mas que cresce na renovação do entendimento, para que a igreja cresça